Olá, está começando mais um programa Juntos, um programa de entrevista, levando até você um conteúdo diversificado, apresentando uma perspectiva bíblica. Mês de agosto nós comemoramos o Mês da Juventude e nós estamos produzindo programas que levem até você jovem, até você telespectador, um conteúdo interessante para essa fase da vida. E hoje nós estamos recebendo aqui o pastor Lucas Dutra. O pastor Lucas Dutra aceitou o nosso convite e nós vamos bater um papo aqui sobre juventude e carreira. O pastor Lucas Dutra é formado em Relações Internacionais pela Unicuritiba, diretor do acampamento Palavra da Vida e também pastor de universitários aqui na Primeira Igreja Batista de Curitiba. Pastor Lucas, muito obrigado pela tua participação, por ter aceitado o nosso convite e a gente poder conversar um pouquinho sobre juventude e carreira. Com certeza, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês também hoje. Legal, pensando em juventude e carreira, uma das coisas que eu acredito que chama muita atenção do jovem é entender essa diferença de emprego, trabalho, carreira, vocação. Vamos começar conversando um pouquinho sobre isso. Existe diferença entre trabalho, emprego, carreira, vocação? O que você pode apresentar para a gente, apresentar para o nosso telespectador? Eu creio que existe diferença sim, mas uma coisa que eu sempre digo para os jovens lá da igreja, quando vem conversar com relação a profissões e qualquer outra situação nessa área, é que você não precisa ser o melhor naquilo que você faz, você precisa ser só o mais feliz. E assim você vai ser muito mais realizado, vai ser um tempo muito mais gostoso da tua vida mesmo. Para mim, trabalho é aquilo que você faz, que você precisa fazer. A carreira é algo que você pode construir, o emprego é algo que você vai começar a partir dos conhecimentos que você adquiriu. Agora, a vocação é algo que você faria mesmo sem ninguém te pagar. Melhor se alguém te pagar por isso, né? E algo que, como vocação na vida de alguém que conhece Jesus, a pessoa pode usar a vocação dela, mesmo no seu trabalho, mesmo na igreja, nas mais diversas áreas, e assim ser a pessoa mais feliz naquilo que ela faz. E sendo a mais feliz, é uma tendência grande dela ser uma das melhores pessoas que realiza aquilo que ela faz também. Pelo visto, pelo que nós já conversamos, você já passou por essas etapas, né? De trabalho, de emprego, né? De carreira, né? E trabalhou numa instituição financeira por algum tempo e, de repente, sai da instituição financeira, deixando a sua carreira profissional para atender, então, uma vocação. Conta pra gente um pouquinho dessa tua trajetória, só para que aquele amigo que está nos assistindo possa entender quem é o Lucas Dutra. Bom, enquanto eu ainda fazia faculdade, na verdade, eu comecei a trabalhar nessa instituição financeira grande aqui da cidade de Curitiba, na área de marketing como estagiário. Em 4 meses eu já fui efetivado e comecei a crescer na empresa, passei 4 anos nessa empresa e foi um tempo muito especial na minha vida, esse tempo que eu passei lá também. Aprendi muita coisa e muitas das coisas que eu uso hoje também no ministério, porque pastor, além de cuidar de gente, faz bastante evento e realiza bastante coisa também. Mas desde que eu tinha entrado nesse trabalho, Deus já tinha falado para mim que um dia eu ia entrar, eu ia crescer rápido naquele lugar, mas um dia ele me chamar de volta para ir para trabalhar numa igreja como pastor ou como missionário. Na época eu não sabia ainda qual seria o futuro, o que ia acontecer comigo, mas eu sabia que Deus estava no controle e que Ele estava cuidando daquela situação. E aí foi passando o tempo, eu fui crescendo, as viagens aumentando, porque eu realizava os eventos daquela instituição ao redor do Brasil, e era algo muito gostoso, mas os meus finais de semana ficavam mais curtos, ou eu não conseguia estar na igreja algumas vezes. Não foi por isso que eu me afastei, não teve nada nessa situação de Deus ou da igreja, mas chegou um tempo que Deus começou a me chamar de volta. Eu tinha terminado a faculdade, eu já estava no seminário e realizando esses trabalhos. Aí Deus começou a falar assim: Lucas, será que não está na hora de você trabalhar exclusivamente para mim? Naquele tempo eu continuava ajudando na igreja, eu continuava apoiando os ministérios, tudo que eu sempre fiz. E aí eu comecei a entrar em crise porque surgiram alguns convites de algumas igrejas, surgiram algumas situações, porque eu já estava no 3º ano do seminário naquela época. E aí um amigo meu de adolescência, né, o pastor Michel lá da Primeira Igreja Batista, hoje muito mais do que chefe, meu amigo mesmo também ainda, né? Ele fez uma proposta indecente para mim para que eu fosse trabalhar com ele, porque ele estava precisando de ajuda, o ministério estava crescendo e ele sozinho não estava dando conta do trabalho lá na igreja. Só que a proposta indecente foi que ele ia me dar um valor X por mês, que não cobria quase que metade só dos meus gastos, já reduzindo o meu custo de vida, que no tempo do banco você ganha um pouquinho mais, você gasta um pouco mais também, né? Então eu reduzi o máximo que eu consegui e ainda assim não cobria. E eu comecei a orar, eu comecei a tentar entender diante de Deus se aquele era o momento, se eu devia realmente sair ou não devia sair.
E aí nesse tempo Deus foi abrindo as portas com relação ao acampamento, que também num projeto piloto, juntamente comigo, aceitou me trazer junto para trabalhar tanto a igreja quanto o acampamento e dividirem meu tempo nas duas coisas. E o valor que eles propuseram para mim era exatamente o valor que eu precisava para fechar o orçamento mínimo mensal que eu tinha, porque afinal de contas eu já morava sozinho, eu tinha aluguel, despesas de mercado, combustível, despesas fixas normais já reduzidas, cortando regalias e outras coisas. E foi um tempo muito especial de Deus, onde Deus foi confirmando, foi me mostrando que era isso que eu tinha que fazer na minha vida mesmo. Ou seja, então é uma experiência de deixar a carreira, né, e abrir mão da carreira, sim. E se dedicar à vocação. E nem por isso, né, teve frustrações com relação a sustento e aquela coisa toda. Hoje você, então, atua no ministério na primeira igreja e também é diretor do Palavra da Vida, onde é a tua fonte ou seja, de onde provém a tua fonte de recursos. Isso. E hoje você lá na primeira igreja atende jovens universitários. Isso. E eu acredito que você deva atender jovens universitários com uma das maiores dificuldades, que ele ingressa na faculdade e chega no seu segundo, no terceiro ano e entra em crise. Olha, não é essa a faculdade. Existe isso? Quais são os fatores que levam ao jovem a entrar nessa crise, por exemplo? Acho que fatores são vários fatores, né? Eu atendo muita gente na igreja que marca um horário para conversar um pouquinho sobre crises que tem vivido ou antes de ingressar à faculdade, com relação à escolha do curso, ou no meio da faculdade, ou quase no final, no sentido de, estou já no final da faculdade, entendo dessa área, seja qual for, mas não sei se é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. São N fatores que vão levar a isso, seja a quantidade de informação que hoje em dia o jovem recebe, a pressão por parte da família, de repente, porque o vô era daquela profissão, o pai também era da profissão, e sabe, a família já tinha um histórico naquilo e de repente não é exatamente o que a pessoa quer da vida dela. A variedade de novas profissões que tem surgido, que no tempo dos nossos pais ainda não existiam, né? A demanda do mercado de trabalho e as exigências que hoje em dia só a faculdade já não é o suficiente. Você precisa ter mais uma língua, você precisa ter mais uma especialização, uma pós-graduação, alguma outra coisa, se você busca uma carreira um pouquinho maior, na verdade, né? Você acredita que o fato de o grande acesso ao número de informações e também conhecer várias profissões sem precisar estar inserido dentro delas, através de pesquisas, através de contato com os colegas e tudo mais, leva o jovem a mudar facilmente ou tentar desistir, ou até mesmo chegar a desistir de uma faculdade? Nós temos colegas de terceiro, até no último ano de faculdade, e ele fala, não quero nem me formar, porque eu escolhi errado. O que o jovem precisa levar em conta na hora de prestar um vestibular, por exemplo? Você que atende universitários. Para mim, eu entendo que ele precisa levar em conta, em primeiro lugar, áreas de interesse. Né? As áreas que ele tem mais interesse, porque não adianta ele ir, porque um amigo dele faz tal curso, ele gosta do amigo dele, ele gosta daquela área, mas na verdade não é uma área que ele tem facilidade. Por exemplo, o cara tem dificuldade em matemática a vida inteira na escola, e o cara vai decidir por fazer uma engenharia. Não estou dizendo que ele não possa fazer, mas ele vai ter uma dificuldade muito maior. E além de áreas de interesse ou facilidade que a pessoa venha a ter, acima de tudo eu entendo que ela precisa buscar a direção de Deus com relação ao curso que ela tem a pretensão ou que ela quer fazer. Eu passo muito para o pessoal da nossa igreja, os adolescentes ou os jovens que estão para prestar vestibular e ainda estão meio indecisos com relação ao curso, falo assim, faça uma pesquisa de cursos que você acha interessante. Seja qual o número for, selecione esses cursos todos. Se for uma quantidade muito grande de cursos, a gente tem pessoas que podem te ajudar, além dos pastores, como um coaching, como alguma psicóloga, com algum teste que de repente ela possa fazer, para que a pessoa consiga diminuir um pouquinho mais a quantidade de cursos ou opções que ela tem entendido. Né? O papel dos pais também é primordial nessa situação, porque os pais vão conhecer muito os seus filhos e podem ajudar também nessa escolha dele, lembrando sempre que a escolha tem que ser do jovem ou do adolescente, não dos pais que às vezes têm uma certa expectativa com relação aos próprios filhos, que não é de todo mal, mas pode prejudicar, quem sabe, no futuro, no sentido de uma desistência do curso quase no final, como por exemplo também. Né? O papel dos pais, então, na busca da profissão para o filho, ou seja, antes dele prestar o vestibular, é de fundamental. Porém, ele não pode ser um papel de escolha. Sim, crucial, né? Não pode ser a palavra final que vai ser, o pai vai dizer, é isso, e o filho, é isso porque meu pai disse que é isso. Eu entendo que ele vai ter um tempo da faculdade, de curso, de escolha de vida, muito mais saudável se ele entender
que isso é aquilo que Deus tem para a vida dele. Dele orar e entender diante de Deus com relação a cursos que ele pode, não vejo problema algum dele separar, dele sonhar, dele planejar. Assim como Provérbios vai dizer que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E ele poder entender diante de Deus qual é a área, qual é o curso onde ele vai conseguir ser alguém bem-sucedido, ser alguém que vai ser realizado, e nesse sentido, não simplesmente no sentido de riqueza, mas muito mais de realização mesmo, dizendo, né? Pastor Lucas, eu preciso fazer um rápido intervalo e a gente já volta e conversando sobre juventude e carreira. Qual é o papel dos pais, qual é a formação, né, qual que é a expectativa do pré-vestibulando para essa sua carreira futura. A gente confere esse intervalo e a gente já retorna. Olá, querido espectador. Eu sou o pastor Claudinei e estou falando aqui de Paranaguá. Quero fazer um convite a você da região do litoral. Você que acompanha os nossos programas de televisão e quer saber mais sobre o amor de Deus, saiba que existe 47 igrejas e congregações espalhadas no nosso litoral. Certamente uma igreja está perto de você. No nosso site que aparece aqui na tela, você vai poder acompanhar uma lista completa de todos os endereços. Visite uma das nossas igrejas e que Deus te abençoe e fique conosco. Estamos de volta, hoje recebendo aqui o pastor Lucas Dutra. Nós estamos conversando sobre juventude e carreira. Isso. Pastor Lucas, nós falávamos no bloco anterior um pouquinho sobre família, aspectos familiares e tudo mais. Antigamente se falava muito que precisava ter um emprego para toda a vida, né? Hoje eu preciso ser empregável para a vida toda. Isso é uma frase ou isso já é algo aplicável, é real? Uma preocupação das pessoas e das famílias é que você tem um emprego para a vida toda. Você vê os nossos avós, os nossos pais, eles tinham essa concepção de você entrar em uma empresa lá de baixo e crescer na empresa e conseguindo posições e se aposentar na mesma empresa. Hoje em dia, não digo que isso não aconteça, e várias empresas ainda valorizam as pessoas que passam mais tempo naquela empresa. Agora, hoje em dia é muito comum as pessoas mudarem de trabalho ou até mesmo de profissão nos anos que vão se passando, né? A gente pode ver isso até mesmo na Bíblia, em algumas situações, com relação não só à vocação, mas trabalho também, como por exemplo Neemias, que era copeiro do rei, ele teve um chamado de Deus e entendeu que ele precisava voltar para a cidade dele para reerguer aquela cidade. E aí, você vê, mas ele continuava com a profissão dele, ele teve a permissão daquele rei para poder fazer aquilo naquele momento, naquele tempo da vida dele também, né? Tem uma pesquisa que mostra alguns números que revelam que até 2020, 2025, 80% das profissões que existem hoje, né, nos próximos anos, elas deixarão de existir. E a gente já percebe que muitas profissões já deixaram de existir e uma nova quantidade de profissões surgiram. Isso abala, isso mexe com o jovem, com o adolescente, na hora dele pensar e buscar uma nova profissão, porque a referência, às vezes, ele ia conversar com seus pais. O pai é médico, o pai é mecânico e tudo mais. Pai, eu estou pensando em fazer um curso na sua área, e o pai teria todo o conhecimento técnico para ajudar o filho na escolha da sua nova profissão, do seu vestibular e tudo mais. Já com o surgimento de tantas novas profissões, às vezes os pais ele acaba não conseguindo oferecer esse suporte. Isso abala psicologicamente, vamos dizer assim, o jovem na escolha? Abala com certeza, porque por mais que às vezes os pais tenham a vontade de que os filhos sigam a mesma profissão, o que não é um erro em si, mas não pode se tornar uma pressão na vida do jovem, eu vejo que se o pai, ou os pais no caso, exercem a profissão e eles são referencial para o filho de profissional, de homem e mulher de Deus, o filho pode sim querer optar por uma profissão que tem a mesma linha que os seus pais tiveram. Agora, nos dias de hoje, nós temos uma variedade enorme de profissões, né? A gente estava conversando antes também, por exemplo, você vai pegar, antigamente, quando surgiu o marketing, ele tinha alguns segmentos dentro do marketing. Hoje em dia, se você fazer um curso de marketing, os segmentos que existem dentro do próprio marketing são inúmeros e os mais variados possíveis. E se você for se especializar em marketing ou qualquer outra área, você vai ter muito mais cursos ou muito mais possibilidades de exercer a tua profissão. E aí você pensa em algo mais geral, como um curso específico,
mas às vezes você não está pensando na especialização ou na área que você quer seguir dentro daquele curso, daquela profissão. Então, hoje em dia é muito mais complicado no sentido de você entender qual é o curso, mas já olhar um pouquinho mais para frente e ver, apesar do curso, qual vai ser a especialização ou qual vai ser a área que eu quero seguir, qual vai ser o formato que eu quero exercer a minha profissão futura também. Né? Na escolha da profissão, o jovem hoje ele está buscando também uma profissão que ele possa abençoar vidas ou ser um agente de transformação na vida de outra pessoa. Não simplesmente o ganhar dinheiro, fazer a sua carreira, mas também poder contribuir para a sociedade, que são chamados os jovens pontes, né, e tudo mais. Como que, o jovem se formou e às vezes ele fala assim, já estou inserido no mercado de trabalho, como que o jovem ele pode usar a sua formação, no seu caso, você deixa a sua carreira e complementa com a vocação. Muitos, eu acredito que não precisa deixar a carreira né, e atuar diretamente na sua vocação. Que dica que você dá para esse jovem que já está formado, está em formação, que ele pode ser um agente de transformação na sociedade? Na verdade, até antes disso, de como ele pode ser um agente de transformação na sociedade, eu vejo que, às vezes, o jovem cristão ele tem um entendimento errado do chamado ou da vocação. Porque, afinal de contas, você vai ver, ele vai nas igrejas e vai escutar vários sermões, várias pregações, e aí os pastores ou pessoas que vão dar testemunho vão na maior parte falar, porque eu trabalhava com tal coisa, eu estava crescendo naquela área, eu fazia isso, e aí Deus me chamou, eu larguei tudo e fui para o ministério, ai que lindo e que coisa tremenda, eu quero isso para a minha vida. Mas de repente pode ser que não seja exatamente isso que Deus tem para a vida daquela pessoa também. Então, às vezes falta um pouco nas igrejas também, e a gente tem tentado resgatar isso na igreja, você trazer alguém da igreja, um profissional bem sucedido da área e que faz diferença na área dele, no trabalho dele, no local onde ele trabalha. Né? Então, a gente falta às vezes referenciais de pessoas assim. Não que não existam, a gente que às vezes não consegue trazer elas mais para perto dessa conversa com o jovem e com o adolescente, que não é automática, mas a gente tem que tentar trazer para ele resgatar e conhecer um pouco mais sobre isso também. Acho que o maior desafio também do jovem, não só do jovem, mas dos trabalhadores, as pessoas que atuem no mercado de trabalho e em si, é ser referência, ser exemplo dentro da própria empresa. Né? Porque às vezes você está vivendo um momento de tensão e tem sempre alguém que, no momento certo, ele vai dar uma palavra. Então talvez seja esse momento de ser esse jovem um agente de transformação lá dentro da empresa. E muitas vezes o jovem, ele tá trabalhando lá na empresa, ele começou um trabalho e ele quer ser bem sucedido, ele quer crescer lá na empresa, o que não é um problema, não está errado. O problema é que às vezes ele vem com uma bagagem por parte da igreja, por parte de N fatores, da infância, dependendo de como foi também, que ele chega na igreja e ele quer agora que a empresa dele inteira conheça Jesus e ele tem tempo para resolver, né? Então ele vai querer falar de Jesus para todo mundo, em todo momento, em todas as situações. O normal todo mundo vai fechar a porta para ele vai continuar trabalhando, mas ele vai ser o cara excluído, o cara que não vai estar participando de quase nada e vai ser um pouco mais difícil. O que eu vejo, na figura que eu tenho, pelo menos, o que eu fazia e que eu passo para os jovens da nossa igreja, para mim o cristão ele tem que ser o cara mais feliz naquilo que ele faz, e no sentido de realização, o cara que é a pessoa que é mais gente boa com todo mundo que está à sua volta, que consegue ter papo nos mais diversos assuntos, consegue conversar sobre várias coisas. Lógico que tem assuntos que não valem a pena, mas muitos outros você consegue ter uma conversa boa, você tem que ser uma pessoa amigável, né? E você pode se posicionar como cristão, não é um problema. Eu sempre fiz isso quando eu trabalhava ainda nessa instituição financeira, mas as pessoas começam a ver que você é alguém diferente. Você é alguém que não tem as mesmas reações, você tem princípios diferentes das outras pessoas e elas admiram isso, ao ponto de chegar um momento que elas vão falar para você assim, mas o que você tem de diferente? O que você tem que eu não sei? Aí você fala assim, eu tenho Jesus, isso transforma a minha vida. Isso faz com que eu tenha princípios diferentes de outras pessoas. Porque afinal de contas, quando a gente olha para a palavra, quando nós conhecemos a Jesus, você começa a aflorar os frutos do Espírito. Paz, bondade, amor, benignidade, domínio próprio. Como, por exemplo, tem uma situação de estresse na empresa, final de mês tem que bater meta e o chefe está louco e está todo mundo arrancando os cabelos. E não que você não esteja nervoso ou apreensivo com aquela situação, o que é normal, mas você, tendo o domínio próprio e tentando ser cada vez mais parecido com Jesus, você consegue lidar de uma maneira diferente do que as outras pessoas naquela situação. Sem falar de caráter e valores que a pessoa vai trazer como
ela ser alguém que vai falar sempre a verdade, vai buscar não tentar o jeitinho brasileiro, ou tentar a mentira, ou a fidelidade, ou tantas outras características que a pessoa vai resgatar, frutos tanto da família, né? E a criação vai mostrar muito essas características na vida da pessoa, como também o relacionamento dela com Deus, com a igreja, e tentando ser um indivíduo e um cidadão cada vez melhor também. Né? Então, para a gente mais ou menos começar a fazer uma conclusão dessa nossa conversa, para eu escolher a minha profissão, eu devo buscar que princípios na hora de escolher? Você falou da família e também falou buscar em Deus, alguma coisa nesse sentido, e também pesquisar o mercado de trabalho. Então essa seria a minha primeira pergunta para você. E segundo, depois de formado, ou seja, já estando trabalhado, que princípios colocar em prática para que eu possa ser um jovem, né, um jovem profissional que seja relevante dentro da empresa que eu estou trabalhando? Bom, como princípios para a escolha, acredito que ele deve buscar quais são as áreas de interesse que ele tenha, e aí ele começar a pesquisar e buscar isso. Se ele tem muita dúvida ainda, em todo esse processo, tentar buscar a direção de Deus, mas ele não existe nada de errado em buscar ajudas externas também, para ajudar ele a assim conhecer e assim entender, como alguém que realiza um coaching ou um psicólogo que possa ajudá-lo num teste de carreira, num teste de vocacional, ele poder entender qual é a área ou qual segmentação talvez ele pode buscar no mercado de trabalho. Né? Como alguém já formado, já inserido no mercado de trabalho e na empresa, eu creio que ele pode ser um referencial e alguém diferente através dos princípios que ele pode resgatar da palavra de Deus, que são diferenciais e muito diferentes daqueles que existem hoje na maior parte das empresas, infelizmente. Né? E resgatando princípios importantes da palavra, as pessoas vão ver que você é alguém diferente. Não como alguém alienado, como muitas pessoas vão falar algumas vezes, mas alguém que tem conhecimento e tem vida. Tem alguém que tem algo a oferecer de verdade. Alguém que pode ser um amigo nas horas que talvez seja preciso. Alguém que o chefe pode confiar porque sabe que aquele, não só por ser cristão, mas porque ele vai ser alguém que vai fazer da melhor forma possível. E eu vejo que também no mercado de trabalho, como em tudo nas nossas vidas, quando a gente segue Jesus, tudo que a gente faz tem que ser não para o nosso chefe, ou não para o nosso pastor, ou não para a nossa igreja, mas para Deus. E o nosso chefe muito maior acaba sendo muito mais Deus do que o próprio chefe da empresa. E aí se você colocar na tua cabeça que no teu trabalho, na tua igreja, onde você serve, ou seja lá o que você estiver fazendo, tanto na faculdade, você está lá e o teu chefe, ou quem você vai responder, é Deus. Então você vai fazer muito melhor. Você vai fazer algo que você vai dar o teu melhor a cada dia e vai fazer o máximo que você puder também. E também não adianta imaginar que é tão simples assim, né? Sim. Porque somos seres humanos e às vezes em situações de estresse, às vezes a gente acaba também tendo um momento de tensão, né? Mas o diferencial opa, peraí, eu não posso reagir dessa forma, né? Porque eu estou servindo a um Deus maior, né? E o diferencial caso aconteça alguma coisa assim, de um estresse e a pessoa passar um pouco dos limites, a diferença ela reconhecer depois que ela errou, pedir perdão por aquilo que ela fez para as pessoas que estavam envolvidas. O que hoje em dia normalmente não acontece, tanto na empresa como até em casa ou nas mais diversas situações do nosso dia a dia. Né? É um diferencial, né? E para a gente fechar, é fácil para os jovens contribuir para a sociedade? Né? Que aspectos que poderiam eu, com a minha formação, contribuir não só dentro da empresa que eu trabalho, mas também fora da empresa? Porque existe uma busca muito grande por profissionais para servir fora, né? No aspecto social, por exemplo. Eu acredito que você atende, lida com situações de universitários que acabam exercendo a sua carreira fora da empresa em si. Na verdade, ele pode ser um profissional bem sucedido na empresa dele, o que não é um problema, isso é muito bom, ele buscar ser a pessoa mais feliz naquilo que ela faz, né, e consequentemente vai ser uma das melhores naquela empresa, naquela profissão, mas ao mesmo tempo, hoje em dia, tanto nas igrejas como fora das igrejas, existem diversas instituições sociais que você pode estar ajudando e pode estar se inserindo, não só abdicando do teu trabalho e indo para essas novas áreas, mas continuando de repente no teu trabalho e no teu tempo vago, no teu tempo disponível, você ajudar a empresa, ajudar outras situações. Né? E aí vejo que isso pode trazer muito mais um sentido de vida e um propósito para a vida de muitas pessoas, tanto na igreja como fora da igreja, de você fazer o bem para as outras pessoas que estão necessitadas e estão precisando também. Legal. Pastor Lucas, nós estamos chegando ao final e depois eu vou pedir para o pastor orar para essas pessoas que estão nos assistindo, né?
o jovem que tem o desafio de entrar no mercado de trabalho, que está agora, né, caminhando já, se preparando para o vestibular e tudo mais. Mas eu queria perguntar para você, o que você tem feito para buscar a sua profissão, para buscar, né, a sua carreira, mas buscar de forma legal, de forma que ela seja fundamentada para você fazer aquilo que está no seu coração. E depois, você que já se formou, você tem feito, você tem trabalhado para que você seja o melhor profissional na empresa que você está? Isso é uma pergunta que eu quero deixar com você. Pastor Lucas, vamos orar para essa galera? Vamos orar para essas pessoas que estão nos assistindo, para que Deus possa abençoar na sua escolha da profissão e aqueles que já estão inseridos no mercado de trabalho, a nossa juventude que já está inserida, que eles possam ser os melhores profissionais. Com certeza. Vamos orar. Senhor e Pai, obrigado por esse dia, obrigado por esse programa, esse tempo que nós podemos ter aqui conversando. Eu quero pedir agora em especial por cada uma das pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, Deus, agora pela televisão ou pela internet, e pedir que o Senhor esteja os ajudando a um direcionamento, Deus, que vem do Senhor com relação às suas profissões, Deus. Tira, Deus, todas as dúvidas e inseguranças e dá um tempo novo na vida de confiança, que elas consigam confiar realmente que o Senhor está cuidando e está dando um direcionamento, Pai. Aqueles que já estão inseridos no mercado de trabalho, quero pedir que o Senhor os ajude, Deus, porque o dia a dia e as pressões das empresas não são simples de serem lidadas. Mas eu quero pedir, Deus, dá um renovo e algo que vem do Senhor para que essas pessoas consigam fazer a diferença. Onde elas estão, Deus, de uma maneira criativa, de uma maneira diferente, para que pessoas venham a ter um encontro contigo através da vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Porque são pessoas que buscam ao Senhor e têm um relacionamento contigo. Abençoa, Deus, e eu quero te agradecer por esse programa, que ele continue abençoando a vida de muitas outras pessoas, Pai. Por favor, Senhor, essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pastorzão, obrigado pela tua participação. Tenho certeza aí que foi de grande valia, de grande importância para aqueles que estão nos assistindo. Que bom. E espero contar contigo aí nos próximos programas. Com certeza. Obrigado pelo convite. E você que nos acompanha aqui pela E-Paraná, eu te convido para nos acompanhar no próximo programa. Que Deus te abençoe, abençoe você, abençoe a sua família. E a pergunta que eu deixo, o que você tem feito para fazer a diferença aonde você está inserido no mercado de trabalho? Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Confira o que os batistas paranaenses estarão realizando neste final de semana em várias cidades do nosso estado. Hoje acontece na PIB de Arapongas, a CBP mais perto de você. A partir das 15h30, com treinamento, com assessoria, e também à noite às 19h30, um grande encontro de celebração a Deus, um grande culto. Você é nosso convidado para participar. PIB de Arapongas, a partir das 15h30. E também a Juba Norpa, a Juventude Batista do Noroeste, estará realizando em Itaúna do Sul Seja Luz, uma ação de evangelismo. Eles querem, com essa iniciativa, iluminar a cidade, levar a luz de Cristo com ação social, com brincadeira com crianças, e você é convidado para participar. Você que é da região Noroeste, então está convidado para participar na cidade de Itaúna do Sul. Também na cidade de Londrina, a celebração da juventude. Mês de agosto, mês da juventude, e a Igreja Batista Esperança de Londrina estará realizando esse grande encontro, encerrando o mês da juventude. E eu estarei com a galera da IBEL, Igreja Batista Esperança, ali na cidade de Londrina. Também estará acontecendo, neste final de semana, o Congresso Metanoia, na cidade de Pato Branco. Então você que é da região da Juba Sul, Juventude Batista do Sudoeste do estado, é nosso convidado para participar desse congresso. Então ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição e participar deste momento bacana ali com a Juventude Batista do Sudoeste. E no próximo sábado, dia 6 de setembro, eu estarei com a galera da Primeira Igreja Batista em Guaíra. Então você que é de Guaíra, da região oeste, e quer participar de um grande encontro de juventude, estarão ali ainda comemorando o mês da juventude, mesmo atrasado, mas celebrando a Deus. Se você quer saber mais sobre essas atividades, acesse o nosso site, que está aparecendo no seu vídeo, para você encontrar mais informações. Caso você precise ainda de mais informações, entre em contato com a gente, ligue para esse telefone que está aparecendo na tua tela e a gente tem o prazer de passar mais informações para vocês. Nosso muito obrigado. Essa é a agenda da CBP.